Vamos mudar a nossa pauta e vamos para a entrevista, Fernandinha Araújo. Vamos doutora sim, Adriane doutora tá Adriane aqui. Caldas está aqui. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Adriane Caldas. Hoje a gente vai falar sobre essa ansiedade social, a antiga fobia social, as pessoas que têm esse pavor, não vou nem dizer medo, é pavor mesmo de falar em público, né? De se socializar com qualidade. Bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos. É um prazer imenso, né, estar aqui mais uma vez para falar desse tema tão relevante, né, e que traz tanto sofrimento para tantas pessoas. É isso aí. No nosso chat aqui já temos Manuel de Souza Neto, Vilmar da Cunha em Votuporanga, São Paulo, acompanhando aí o nosso programa, o pastor Saulo André, Jansen Maciel, Isis Machado e com toda a sua família, enfermeira Isis Machado ligada aqui na entrevista. A Isis está sempre ligadinha quando é quinta-feira, que a doutora Adriane Muito Caldas, bem. ela está sempre pastor aqui. André. A Isis e o pastor Saulo André também, né, que está sempre aqui conosco, mas estão ligadinhos e hoje realmente é um tema que chama muita atenção. Existem pessoas que elas não conseguem desenvolver, às vezes precisam falar em público, às vezes precisam apresentar um trabalho, né, assim, eu lembro muito de colegas que tinham muitas dificuldades, eles sabiam o contexto todo, né, da matéria, e na hora de apresentar em público, de falar em público, começavam a ficar muito ansiosos, muito nervosos e não conseguiam desenvolver. E aí eu queria que a senhora realmente explicasse pra gente, doutora Adriane, o que seria isso? Existe como chamar isso? Isso é a fobia social? Hoje em dia o termo fobia social está em desuso. A gente utiliza agora ansiedade social, que é o medo, uma ansiedade muito grande de expor em público ou situações em que você possa ser julgado, em que você possa ser criticado, em que você sente que pode ser humilhado, não necessariamente só falar, né? Mas de você poder comer em público, de beber em público, né? Eu me recordo que tem uma paciente que ela aconteceu em público, dela ter vomitado. Então ela ficou com aquele trauma tão grande, né? De vomitar em público e essa situação constrangedora, que ela teve uma dificuldade de voltar a conviver com outras pessoas, comer na frente de outras pessoas. Então isso é a fobia social. E uma coisa muito comum na fobia social é que você começa assim, né, tendo essa situação meio traumática, e aí você vai criando mecanismos para evitar de você se expor de novo e ter esse sofrimento. Então você vai começar a evitar essa situação, ficar numa certa zona de conforto, né? E aí isso atrapalha muito o tratamento da fobia social, porque o tratamento passa justamente para você desbloquear, para você dessensibilizar e de você enfrentar o seu medo, para você desmistificar isso, né, que você criou na sua mente. Então todas as vezes que você vai se expondo mais, você vai ficando mais seguro e vai melhorando e automaticamente você vai se curando da fobia social. Então uma coisa que é importantíssimo, né? É não evitar, é de realmente se expor, mas se expor de uma forma gradual. Né? Você tem um medo muito grande de determinada situação, você não vai se expor àquela situação. Mas você vai começar com outras dificuldades menores, né? E aí você vai superando essas dificuldades para depois ter condições de superar uma dificuldade maior. É como se a pessoa tivesse dificuldade, ela tem medo de não atender as expectativas do outro, ou qualquer tipo de avaliação mesmo, dela não atender as próprias expectativas, seria mais ou menos isso? Mostra assim uma falta de confiança, né? Uma dificuldade de confiar em si mesmo. E aí precisa muito da validação externa, né, do outro. Então ela fica muito preocupada com o que o outro vai pensar a respeito dela. E à medida que vai fazendo terapia e que você vai amadurecendo o seu aspecto emocional e você vai se sentindo mais seguro, né, você vai tendo menos medo do julgamento, da crítica do outro, porque você está tão tranquilo e você se aceita do jeito que você é, né? Isso é importantíssimo, a gente se aceitar e a gente poder mostrar também que nós somos seres humanos, que somos imperfeitos, que temos a nossa vulnerabilidade. Imagine que quando você tira esse peso das suas costas, como fica mais fácil de você lidar com essa situação, né? Você tem que dar uma palestra ou tem que apresentar um trabalho na escola ou na faculdade, né?
é muito difícil, assim, a pessoa fica com medo do olhar do outro. Se o outro não está prestando atenção, você já faz um julgamento de que a sua fala não está sendo interessante para o outro, né? Então você vai criando várias situações na sua cabeça. Então naquela hora você se desconcentra, de repente dá um branco, ou você fica muito ruborizado e aí fica muito constrangido ali, muito envergonhado. Tem pessoas que saem mesmo, não conseguem concluir o raciocínio e saem. Tem tremores, tem taquicardia, a voz sai meio embargada, assim, não consegue falar, não consegue se expressar direito. Então, assim, é muito frequente isso. É tanto que a gente tem visto o crescimento dos cursos de oratória, né? Verdade. E com o advento aí das redes sociais, a necessidade da comunicação. Então, as pessoas estão buscando isso porque é um dos maiores medos do ser humano é o medo de falar em público. É o medo realmente do julgamento, da crítica. E o medo não só de falar em público, é o medo também de se expor a uma situação que ela pode se sentir constrangida. Teve gente que já adquiriu isso através de um constrangimento, mas tem gente que é muito tímida. Uhum. Essas pessoas, elas podem ouvir agora, através de você, que é possível sair dessa zona de que é da minha personalidade, é o meu jeito de ser, e tem como ela exercitar uma tranquilidade maior em falar em público? A gente não pode esquecer que a timidez tem um componente genético muito grande. Então, se você pesquisa, sempre tem algum parente de primeiro grau, pai, mãe, avó, que era também mais tímido, né? É importantíssimo você poder desenvolver sua habilidade social, de você poder, sabendo que tem essa dificuldade, de você começar a procurar formas de você interagir mais com o outro. Eu vou dar um relato aqui para vocês, assim, que eu sempre fui, desde criança, muito tímida. Eu fui uma criança tímida. Mas eu vi minha dificuldade e eu vi que isso me atrapalhava, porque o tímido, ele não quer ser tímido, ele quer se socializar, mas ele tem essa dificuldade. E é diferente do introvertido. O introvertido, não necessariamente ele é tímido, ele se socializa bem, mas ele gosta de estar mais sozinho, ele fica bem na própria companhia. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa assim, ela tá bem, é porque ela é tímida, ela fica reservada. Não, às vezes ela é uma introvertida. Ela gosta de estar bem sozinha, né? Então, eu tinha isso. E aí, eu me lembro que, assim, na adolescência, e isso é muito comum nos adolescentes, porque os adolescentes, eles começam a entrar mais em contato com os grupos, né? Com as pessoas que têm a ver com ele, com a mesma afinidade. E aí surge a dificuldade, a questão do namoro para os meninos, né? Os meninos começam a querer paquerar as meninas e tem aquela dificuldade de chegar na menina. E aí muitas vezes é quando procura a ajuda de um profissional. E muitas vezes também procuram na época da faculdade, quando tem que apresentar o trabalho de TCC, ou no mestrado, doutorado, né? Que você vai ter que se expor. E você vai ter que se expor não para um grupo que você tem uma intimidade, porque às vezes você começa na escola com aquele mesmo grupinho, então você já está mais familiarizado, você não sofre tanto. Mas quando você está numa banca examinadora, com figuras de autoridade, que tem aquele conhecimento, né? Aí você pode realmente sentir mais dificuldade. Muitas vezes é nessa situação. Por exemplo, eu tenho pego muito paciente também que passou no concurso para a área jurídica e aí vai ter que fazer a parte oral, né? A apresentação oral. E aí ficam muito inseguros, ficam muito ansiosos. E como a ansiedade pode atrapalhar o desempenho e pode tirar você de um concurso, né? Então, como é importante a comunicação, e por isso que eu acho tão importante, né, o trabalho de vocês, assim, eu admiro tanto isso, porque eu acho que é justamente a dificuldade que eu tinha e que eu tive que desenvolver a habilidade, né? Me lembro que fiz curso de oratória na época da adolescência, era um curso assim de um dia, sabe? Eu disse, não, eu preciso trabalhar isso, eu sei que eu tenho essa dificuldade, eu preciso trabalhar isso. Então, ficava me expondo, mesmo sendo sofrido, mas o tratamento é esse, né? O tratamento da fobia social, praticamente, é você utilizar técnicas de terapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que vai ensinar como você poder enfrentar os seus medos e se desafiar e prevenir as respostas. Então, tem que enfrentar o medo. É muito comum a pessoa que tem essa dificuldade, muitas vezes ela faz o trabalho teórico, né? Passa a escola inteira fazendo trabalho teórico, mas na hora da apresentação
apresenta outra pessoa. É. Na feira de ciência, outra pessoa Isso. apresenta, eu faço a parte... Pode deixar que eu faça o texto. O teórico. A apresentação é com você. É. Mas isso é um grande erro. É porque você disse que a pessoa tem que se expor, né? Para Exatamente. poder lidar com essa ansiedade. Eu digo assim, eu costumo dizer assim, se você não trata uma dificuldade sua o quanto antes, lá na frente essa conta vai chegar. E aí você vai precisar, na sua vida profissional, às vezes fazer uma apresentação de um trabalho, e se você não exercitou isso, vai ser muito mais sofrido, muito mais difícil, né? Doutora, você falou aí sobre a questão das possíveis causas, né? Você falou assim, até falou da sua paciente, né? Que vomitou em público e acabou isso gerando um trauma. Pais superprotetores podem acabar ajudando também? Você protege tanto o seu filho para que ele não sofra, não passa por aquela situação, isso ajude a desenvolver também essa ansiedade social ou não? Isso pode sim contribuir, porque os pais eles já percebem que aquela criança tem a dificuldade na habilidade social, né, de falar, então a tendência de proteger vai fazer com que ela não enfrente essa dificuldade dela. Agora, por outro lado, mesmo pais superprotetores e você tem uma criança que é uma criança mais extrovertida, né, mesmo ele sendo superprotetor, dificilmente ela vai desenvolver uma fobia social. Porque são aquelas crianças que são mais tímidas e às vezes, muitas vezes, os pais eles passaram por isso e não querem que os filhos também sofram. Exato. E acabam fazendo essa superproteção, mas aí repete o ciclo, né? Dos pais. Então a criança também vai desenvolver essa dificuldade. Então é importante os pais estarem atentos, né? Quando a criança tem essa dificuldade, é muito comum a criança, no dia que tem que se expor, que vai ter que apresentar um trabalho, a criança sente uma dor abdominal, às vezes tem diarreia, uma dor de cabeça, sintomas somáticos mesmo, assim, dores no corpo, inventa uma desculpa para não ir para aquela atividade. Então é importante estar atento e buscar ajuda de um profissional especializado, que é o psicólogo ou o psiquiatra. Muitas vezes a gente trata também com medicamentos que diminuem a ansiedade, até porque como é que você vai poder trabalhar na terapia se você está tão ativada e aquilo ali causa tanto sofrimento. Então muitas vezes a gente tem que lançar a mão mesmo dos medicamentos, e as medicações que a gente utiliza são medicamentos antidepressivos, que são os medicamentos que não causam dependência e a gente pode usar por um tempo mais prolongado. E o tratamento normalmente vai durar assim de 6 a 1 ano, tratando até a pessoa realmente criando essas habilidades e na terapia podendo se expor a essas situações e perder o medo. Se tem emoções que nos deprimem e quando a gente se sente deprimido, a gente também perde o interesse de se comunicar, né? De trazer o interno para o externo. Como é que a psiquiatria trabalha nesses casos? Porque, por exemplo, você atende no consultório, a pessoa tem dificuldade de dizer o que está sentindo, o que está incomodando. Trabalha-se primeiro essa comunicação interna e depois exercita esse desenvolvimento social? Você está falando assim, da pessoa que tem a fobia social e desenvolve um quadro depressivo, ou a pessoa que é depressiva e não tem fobia social? Não, é exatamente isso. Ela tem fobia social, mas antes ela tem ali aquele quadro depressivo que você percebe lá no consultório. Certo. Aí trabalha primeiro essa capacidade dela de sair dessa emoção. Porque até o próprio quadro depressivo e o tratamento é basicamente o mesmo. Mas a gente sempre tem que priorizar o que está mais evidente agora, o que está causando mais sofrimento agora. Então a pessoa pode ter uma fobia social que estava mais estabilizada, mas hoje o que mais está incomodando e atrapalhando a vida dessa pessoa, causando prejuízo na vida dessa pessoa, é o quadro depressivo. E um dos sintomas da depressão é o isolamento social. Então, você estando deprimido e você tendo uma fobia social, vai prejudicar muito mais, porque às vezes você já teve conquistas com a fobia social e o quadro depressivo fez você voltar para aquele ponto inicial, para o ponto zero, né? O marco zero. Então, é importante realmente você tratar o quadro depressivo, até porque quando o paciente com fobia social tem um quadro depressivo, ele fica ainda com mais dificuldade de ter confiança nele, de ter segurança nele. Então, se acentua muito mais o quadro fóbico. Então, é importante, assim, trabalhar primeiro a depressão e, trabalhando a depressão, você vai trabalhar também a fobia social. Agora, uma dúvida aqui. Essa raiz da fobia social, inclusive, eu estava lendo, assim,
por isso é tão importante você trabalhar a infância e a adolescência, né? Que você até deu o seu exemplo aqui, que você já começou a montar estratégias, porque lá na frente iria sentir as consequências. Esse tratamento, ele precisa, no caso de crianças, quando você fala assim, que existe a possibilidade de tratar com medicação, mas no caso, principalmente de crianças, assim, existem outras formas, outros tipos de terapias que poderiam ser utilizados para não utilizar o caso do medicamento? Em criança, praticamente, a gente evita o uso de medicações. O tratamento fundamental para a criança é a terapia mesmo. Então, é terapia, é indicar terapia. E, normalmente, a fobia social, ela desenvolve na adolescência, que é justamente quando você se distancia mais dos seus pais, né, de figuras adultas, e você vai ter que se socializar com pessoas do seu ciclo, da sua idade. Então, você vai ter mais dificuldades, às vezes, de entrar naquele grupinho social de seus amigos, né, de frequentar festas, de muitas vezes paquerar uma menina. E uma coisa que é importante a gente frisar é a questão do uso de substâncias, né? Então, a gente sabe que tem uma comorbidade, que tem uma associação com outros transtornos mentais, principalmente com a depressão. Então, você vai ficando percebendo essa dificuldade, você vai se isolando, vai se esquivando e vai dificultando isso aí, entrando num quadro depressivo. E outra coisa é a questão do uso do álcool, porque usa o álcool como uma forma de tirar mais a desinibição. E aí você pode desenvolver uma dependência de álcool. Isso é muito frequente, essa associação com fobia social, dependência de álcool. E só para a gente encerrar, nosso tempo tá esgotando, práticas integrativas, acupuntura, aromaterapia, auriculoterapia são também indicadas para casos como esse? Então, já tem evidências de acupuntura, de algumas práticas, de aromaterapias, para você diminuir o estresse. Mindfulness, né? Terapia cognitivo-comportamental. Então, tem várias abordagens. Atividade física, né? É essencial. Tem várias abordagens para você poder lidar melhor com os transtornos de ansiedade, porque a fobia social é um transtorno de ansiedade, e melhorar dessa forma melhorar. E sempre, assim, tentar se expor mais. Sair da zona de conforto. Por mais que seja difícil, sofrido, é a forma de você tratar. Eu costumo dizer assim que as crianças, elas têm o medo de monstro, mas quando elas enfrentam um monstro, elas veem que aquilo ali não era coisa muito da imaginação delas. Então a fobia social é isso, é um medo irracional, e que quando ela vai trabalhando isso, ela vai se sentindo mais segura e vai enfrentando melhor essas situações. Perfeito. Ok, Muito bem, Fernandinha. perfeito. Quem quiser saber mais sobre esses e outros assuntos que abrangem a psiquiatria, doutora Adriane Caldas está no YouTube, no Instagram. Eu posso deixar uma caixinha de perguntas também no meu Instagram. Ótimo. E se chama Adriane Caldas Psique. Eu vou deixar lá uma caixinha de perguntas e vou responder as Ótimo, perguntas. não vamos perder essa oportunidade. Muito obrigada mais Obrigada, uma vez, Adriane. doutora Adriane, por aqui pelos esclarecimentos, muitas dúvidas aqui, as pessoas perguntando, mandando mensagens aqui, tirando suas dúvidas. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. É isso aí. Nosso programa está encerrando, agora já são 8 horas. A frase, a nossa frase. A mente é a locomotiva da felicidade, a gente não poderia esquecer, né? E é verdade. Já tem É a mesmo. saúde física, mental e espiritual, né? Que a gente tem que estar olhando para tudo isso. São os nossos pilares.